Quero desejar a você uma boa noite, que a paz de Jesus seja com a tua vida, com a tua família, com alegria e com muita expectativa no meu coração, que estou aqui novamente para compartilhar com você uma palavra ao teu coração. E essa é uma palavra que Deus tem comunicado ao meu coração nesses dias, e eu espero que seja um tempo precioso, esse que nós estamos juntos aqui para cultuarmos a Deus, e que Deus possa falar profundamente, assim como falou ao meu coração, também possa falar ao teu coração nessa noite. Eu quero aproveitar também o momento, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo a nossa programação, assistindo o nosso culto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Também quero desejar um feliz Dia das Mães à minha mãe, à minha sogra, que também estão assistindo esse culto. Que Deus abençoe então as suas vidas, que Deus abençoe a todas as mamães que assistem então o nosso culto, que em nome de Jesus a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês, mas também sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua casa, e que os seus filhos sempre sejam um motivo da alegria de vocês. Eu quero então, antes de nós lermos a palavra de Deus, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, quero convidar você a dirigir a Deus uma oração juntamente comigo. Então aí na sua casa, com os teus olhos fechados, fale com Deus, que esse tempo de culto ao Senhor, mesmo aí na tua casa, que não seja um tempo tímido, quem sabe com relação aos teus familiares que assistem um culto juntamente com você, mas seja um tempo que você tenha liberdade para cultuar a Deus aí juntamente com a sua família. Então convido você a orar juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse momento diante de Ti. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui juntos com os meus irmãos, com cada amigo que assiste esse culto, que cultua o Senhor juntamente comigo. Eu oro, Pai, para que a Tua bênção seja sobre todos, e também oro, Pai, para que a Tua palavra hoje possa ser comunicada ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que seja um tempo precioso, esse tempo que estaremos juntos, esse tempo que estaremos meditando na Tua palavra, que o Teu Espírito possa, Senhor, trazer uma palavra ao coração dos Teus filhos, comunicar e trazer a eles direção, levando, Senhor, eles ao Teu propósito, e para que possam viver a vida que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção a esse momento, a Tua bênção sobre a minha vida, Pai, que estarei ministrando, compartilhando a Tua palavra, e ao coração de cada um dos Teus filhos, dos nossos irmãos e amigos que assistem e que cultuam ao Senhor juntamente conosco, em o nome de Jesus. Eu quero então hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. Ela é uma palavra que, como eu já falei, é um texto que Deus já estava comunicando algo ao meu coração algum tempo atrás, e eu quero aproveitar essa oportunidade. Hoje, como a pastora falou, nós estamos fazendo só o culto online, devido ao novo decreto municipal, que diz que não podem, então, acontecer reuniões com mais de 10 pessoas. Então, isso dificulta a realização do culto presencial. Mas nós também entendemos esse decreto, e de uma forma responsável, então, e seguindo as orientações, sabemos que é para o nosso próprio bem, nós então tomamos a decisão de realizar o culto somente de uma maneira online, virtual, e é por isso que nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, ter esse momento com você,
através dessa plataforma aqui, que é o YouTube, o canal da nossa igreja. Que seja um momento especial e que todos possam entender o momento. Como eu falei, nós temos encontrado alguns irmãos, às vezes nós conversando por telefone, por mensagens, às vezes na igreja, quando nós abrimos a igreja aqui, alguns irmãos vêm até a igreja para um atendimento e a gente acaba conversando e a expressão da grande maioria é dizer assim que saudade de estar nos cultos, saudade daquela rotina boa que nós tínhamos de cultos, de reuniões. Então a grande maioria fala a respeito disso. Nós, de uma maneira particular, eu também sinto essa falta de estar junto com os irmãos, ter diante de mim não uma câmera, mas ter o rosto de cada um dos irmãos. A gente sente falta desse tempo, sabemos que é algo muito especial quando nós nos encontramos para cultuarmos a Deus juntos de uma maneira presencial. Então, há essa falta na grande maioria dos irmãos que a gente acaba conversando com eles. E eu quero falar a respeito do Salmo de número 84, se você quiser já abrindo aí na sua Bíblia, que fala sobre isso, sobre uma saudade do salmista da casa de Deus, mas não somente da casa de Deus, mas principalmente do Deus da casa, da presença de Deus, porque o que torna esse lugar especial, esse lugar que a gente chama de casa de Deus, é óbvio que a gente entende que na nova aliança, a partir do sacrifício de Cristo, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos a casa de Deus, o templo de Deus. Nós sabemos disso, mas nós também sabemos que essa expressão casa de Deus para um lugar também é correta. E também esse momento, o lugar, quando nós nos reunimos nesse lugar, é óbvio que não é o lugar que é mais precioso ou mais importante, mas é quem está naquele lugar. São as pessoas, mas principalmente também a presença de Deus. Por isso esse lugar é um lugar que nós gostamos de estar. E esse Salmo 84, ele fala dessa saudade do templo, essa saudade da casa de Deus e essa saudade da presença de Deus. Eu quero falar aos irmãos uma pesquisa que saiu no finalzinho ali de abril, uma pesquisa que eu tive poder ler essa pesquisa, que fala daquilo que as pessoas então iriam retornar a fazer ou iriam procurar depois que a quarentena acabasse. Olha o que diz a pesquisa, vou ler aqui para vocês. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia Big Data apontou que as igrejas serão o primeiro local que os brasileiros voltarão a frequentar logo após o fim das quarentenas pelo país em razão da pandemia de Covid-19. O estudo, que ouviu 1.667 brasileiros, indicou que 32% dos entrevistados voltarão às igrejas na mesma semana do fim do isolamento. Outros 14% afirmam que voltariam após 15 dias. E 22% disseram que esperariam um mês para frequentar os cultos. Na segunda colocação, quanto aos setores de preferência dos entrevistados, aparecem os salões de beleza, com 24% das pessoas afirmando que devem voltar a frequentar os estabelecimentos ainda na primeira semana pós-quarentena. Nas últimas colocações aparecem os cinemas, com 10%, e as casas noturnas, com 7%. A análise, que ainda elencou setores como lanchonetes, shoppings, restaurantes, festas, comemorações e bares, teve margem de erro de 4% e foi feita entre os dias 21 e 22 de abril, via aplicativo, com brasileiros de 18 anos ou mais. Então, nós vemos que essa pesquisa aponta que 32% dos entrevistados
falaram que voltariam a frequentar então as suas igrejas na primeira semana já, logo após o encerramento da quarentena, do isolamento. Então nós vemos que realmente é algo que há no coração de todas as pessoas que têm essa experiência de viver, de fazer parte de uma igreja local, daquilo que nós chamamos de casa de Deus, né? De participarmos juntos, de estarmos juntos, a saudade que nós temos. Eu acredito que você sabe disso, que não é a mesma coisa assistir pela televisão, que se fosse assim, né, nós trocaríamos o local, o lugar, as reuniões presenciais para assistir tantos outros pastores que com certeza pregam muito melhor do que eu, que quem sabe são mais ungidos do que eu, que sabem muito mais a Bíblia, a palavra do que eu mesmo, né? Mas a gente não troca culto de nenhum outro lugar, não troca o culto presencial por um culto online, porque nós sabemos a importância de congregarmos, de caminharmos juntos e de cultuarmos a Deus, né, juntamente com os irmãos. Esse local, esse lugar se torna especial pelas pessoas que vivem, que frequentam esse lugar e pela presença manifesta de Deus. Então quero ler o Salmo 84, convido você a acompanhar a leitura juntamente comigo. Então abra a sua Bíblia, Salmo 84, do versículo 1 até o versículo 12. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará força, dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Esse é um salmo que o texto aqui, o título fala que foi escrito pelos filhos de Corá. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito por Davi. Não importa quem foi o autor desse salmo, o que importa é o sentimento, aquilo que queria expressar a partir desse salmo. Mas se pensarmos que foi Davi que escreveu esse salmo, Davi é alguém que amava muito a casa de Deus. Ele fala lá no Salmo 27, eu até anotei aqui, versículo 4, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ele também fala lá no Salmo 122, versículo 1, Davi, ele escreve algo que nós sabemos de cor, e ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Independente se tenha sido Davi ou se tenha sido os filhos de Corá, o que nós vemos no espírito, no sentimento desse salmo, é alguém que escreveu que a partir de uma saudade que tinha de Deus, de um amor pela casa de Deus e principalmente um amor pelo Deus da casa. Nós encontramos ali e nós vemos esse sentimento.
Do verso 1 ao verso 4, nós vemos aqui muito claro que havia um anseio, um desejo pela presença de Deus, muito mais do que pelas bênçãos de Deus. Nós encontramos aqui no versículo ele dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele fala dos altares de Deus. Ele diz que feliz é o homem que habita na casa do Senhor. Então nós vemos que o salmista ele declara que o seu anseio, o seu desejo pela presença de Deus era muito mais do que pelos benefícios. Nós vemos que ele fala ali no verso de número 2, no final ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Nós vemos que havia um desejo desse escritor, desse salmista por Deus, pela presença de Deus, muito mais do que pelos benefícios de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas acabam desenvolvendo um relacionamento com Deus utilitário. Eles usam a Deus. Deus não é a finalidade da sua busca. Deus é apenas um meio para alcançar o seu objetivo. Procuram a Deus a partir dos seus problemas, das suas dificuldades. Não buscam a Deus por causa de Deus. Buscam a Deus por causa de si mesmo, das suas dificuldades. Usam a Deus para alcançar aquilo que desejam. Nós não podemos desenvolver um relacionamento com Deus dessa maneira. Quem desenvolve, quem vive um relacionamento com Deus dessa maneira, é alguém que tem Ele mesmo no centro, o seu eu, o seu ego está no centro desse relacionamento. Busca a Deus porque há uma graça, busca a Deus porque quer um milagre, busca a Deus porque está com dificuldade, busca a Deus porque não vê outra saída. Deus ele só está num lugar de alguém que abençoa, que dá o que essa pessoa procura ou busca. Quando nós olhamos nesse salmo, nós vemos alguém que está buscando a Deus, a sua finalidade é Deus, ele quer Deus. Ele não está em busca dos benefícios de Deus, embora os benefícios de Deus sempre irão acompanhar a presença de Deus. Mas ele está aqui porque ele ama o Deus vivo. Ele diz: a minha carne, o meu coração desejam o Deus vivo. Que o nosso relacionamento com Deus seja porque nós queremos Deus. Deus é a finalidade da nossa busca, Deus é o alvo da nossa busca, é o alvo do nosso anseio, a presença dEle. E nós vemos aqui que ele era alguém que amava a casa de Deus. Como eu falei, fala de átrios, fala de altares, fala de bem-aventurado o homem que habita na tua casa. Então está falando de realmente alguém que amava a casa de Deus, alguém que via aquele lugar como um lugar bom de se estar. Ele amava estar na casa de Deus não por causa do lugar, mas por quem estava naquele lugar, pela presença de Deus naquele lugar que tornava o lugar importante. O Salmo 73, um salmo de Asaf, ele diz que estava perturbado, que ele estava angustiado até que entrou no santuário de Deus, até que entrou na casa de Deus. Aí tudo mudou. Eu acredito, e se nós perguntarmos para a grande maioria das pessoas, o início da sua caminhada com Deus, do seu relacionamento com Deus, iniciou na casa de Deus, iniciou na igreja, iniciou no templo, iniciou no dia que vieram, e quem sabe vieram em busca dos benefícios, das bênçãos de Deus, não vieram em busca de Deus, mas nessa busca pelos benefícios encontraram um Deus vivo. E se perguntar para a grande maioria, vocês vão entender que o início da sua caminhada, do seu relacionamento iniciou num dia que colocou os pés na igreja, na casa de Deus, tiveram um encontro com Deus na casa de Deus, tiveram a sua vida restaurada naquele dia, uma palavra que foi como uma flecha no seu coração, um amor genuíno que não havia experimentado em outro lugar, no abraço do irmão, no aperto de mão, na comunhão. Algo realmente fantástico e glorioso aconteceu.
Por isso que esse salmista, ele fala desse amor à casa de Deus, porque nesse lugar ele recebeu força, ele recebeu coragem, graça, ânimo, a sua vida foi transformada. Mas ele não fala só sobre a casa, ele fala sobre o Deus da casa e o seu amor ao Deus da casa. Ele fala do seu amor por Deus. E ele diz no verso 2, no final, que a sua carne e também o seu coração clamam pelo Deus vivo. Ele clama pela presença de Deus. Havia desejo de não estar apenas no lugar, mas de estar com Deus, na presença de Deus, pelo Deus vivo, estar na presença desse Deus. E é óbvio que quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos viver os benefícios de Deus. E nós encontramos aqui os benefícios de nós estarmos na casa de Deus, com o Deus da casa, com o Deus dessa casa. O texto ele fala que tanto o pardal quanto a andorinha construíram casa e fizeram seus ninhos para sua prole. Aqui fala de segurança e de paz. O salmista está falando de provavelmente uma cena que ele viu dos pardais e das andorinhas morando lá no templo, fazendo a casa deles lá no templo. Ou seja, aqueles pássaros encontraram segurança no templo, encontraram segurança para fazer a sua casa, o seu abrigo lá, encontraram um abrigo, proteção naquele lugar. Mas também encontraram um lugar de paz, porque fala que eles fizeram um ninho, ou seja, criaram seus filhotes naquele lugar. A casa de Deus é um lugar seguro para a sua casa, para a sua família. A casa de Deus é o melhor lugar para você criar os teus filhos. A presença de Deus é um lugar de segurança, de proteção para a sua vida e para a sua casa. Diz que tanto a andorinha e o pardal encontraram casa e fizeram seus ninhos lá no templo, mas diz entre os altares, provavelmente no lugar onde tinha os altares, porque estava se referindo aos 2 altares que tinham no templo. O primeiro altar era o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, onde matavam então os cordeiros para perdão dos pecados, que apontam para a cruz, o lugar onde o Cordeiro de Deus, Cristo, se entregou no nosso lugar. E também o outro altar que era dentro do templo, que era o altar de ouro, que era o altar do incenso. E incenso na Bíblia aponta para as orações. Então, está falando de outro benefício que nós encontramos quando nós estamos na casa de Deus e na presença de Deus. Nós encontramos redenção, perdão para os nossos pecados. E nós encontramos comunhão, falando das nossas orações. Nós temos um encontro com Deus vivo, onde nós podemos desenvolver um relacionamento de amor, de intimidade com esse Deus. Nós vemos a partir do verso de número 5, como Deus espera que seja a nossa caminhada nessa vida. Deus espera que você possa caminhar feliz, alegre, independente das circunstâncias. O verso de número 6, ele fala sobre um vale. Ele diz, quando atravessarmos o vale de Baca. Algumas versões diz vale árido. Outras falam vale de lágrimas, porque aponta para um vale onde tinha plantas de bálsamo, e essas plantas gotejavam o bálsamo, lembrando de lágrimas. Então está falando sobre como nós atravessarmos esse vale de lágrimas, esse vale árido. E Deus espera que a gente venha atravessar de uma maneira que corresponda a alguém que tem Deus na sua vida, no seu coração, que caminha na sua direção, na direção de Deus. O texto ele fala no versículo 5, como nós temos que caminhar, atravessar esse vale. Diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti ou está em Deus. Nós atravessamos esse vale, o vale das lágrimas, quando nós colocamos em Deus a nossa força.
A nossa força não está no nosso braço, a nossa força não está na nossa inteligência, a nossa força não está no nosso dinheiro, na nossa própria saúde, nas nossas condições. A nossa força está em Deus. Deus é a fonte da nossa força. A Bíblia fala lá no livro de Atos, Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e ele diz que orou 3 vezes a Deus para Deus tirar aquele espinho, e aí Deus responde para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, a fonte da nossa força é Deus. A fonte da sua força é Deus. Os teus olhos precisam olhar para Deus. Olhe para Ele, diz o Salmo, e você será iluminado. Ele é a fonte da força, da energia que você precisa para continuar avançando e atravessar esse vale árido, esse vale de lágrimas, esse vale difícil que você está enfrentando. O texto ele continua e diz, verso 5: em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca. O texto ele fala que nós devemos atravessar esse vale, não permitindo, não deixando que nós sejamos abalados internamente por aquilo que está acontecendo externamente. O texto fala que o coração estava aplanado, enquanto ele estava passando por um vale árido. Vale, nós sabemos que é uma depressão, é um buraco, mas fala que o coração estava reto, plano. Ou seja, aqui fora guerra, aqui dentro paz. Aqui fora tempestade, aqui dentro bonança. Aqui fora os seus pés estão no vale, na depressão, mas aqui dentro a sua alma está em paz, está segura, porque feliz é o homem cuja força está em Deus. A fonte da sua força está em Deus. Algumas pessoas não entendem por que nós enfrentamos as dificuldades e enfrentamos com alegria. Não somos abalados diante das dificuldades, mas nós sabemos que a nossa força está em Deus. Algumas pessoas da nossa própria comunidade de fé enfrentam um momento de enfermidade, e já testemunharam para nós que isso não foi um abalo para elas. E algumas pessoas até perguntam: como que você não está abalado? É realmente isso aqui, é o que nós lemos na palavra. Os pés estão trilhando um vale muito árido, difícil, mas aqui dentro há uma segurança. É como Jó declarou no momento mais difícil da sua vida: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo, no momento que estava preso de dificuldade, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos essa segurança no nosso coração. Essa é a maneira correta de nós atravessarmos os vales da nossa vida. Verso 6 diz, a continuação: faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Ou seja, quando nós estamos enfrentando esse vale, passando por esse vale, nós transformamos esse vale seco em um manancial de águas. Deus, nós acreditamos que é um Deus que não só muda os sentimentos internos, mas Ele tem condições, e não só tem condições, nós entendemos que Ele quer fazer, é mudar as circunstâncias externas. Aqui está falando que aquele povo está passando por aquele vale seco, árido, mas que Deus enviaria chuva. E quando a chuva viesse, aquela vegetação desértica seria transformada, aquele cenário desértico seria transformado num lugar verde, onde teria vida por causa da água, da bênção que Deus derramaria. O cenário seria transformado quando Deus enviasse chuva. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que muda as circunstâncias, é um Deus que manda chuva no nosso vale mais árido, é um Deus que cura as nossas enfermidades, é um Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus é um Deus que nós podemos confiar, que tem condições e poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. E por fim, verso 7,
A forma de nós enfrentarmos e passarmos o vale diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O texto está falando que eles vão indo de força em força, ou seja, eles estão sendo reabastecidos por Deus e continuam a caminhada, e diz no final que cada um deles vai chegar perante Deus. O que eu quero dizer para você é que esse culto hoje está sendo uma força para que você continue de força em força. Há uma história que uma vez eu contei na igreja, eu não lembro direito, vou resumir aqui, que um jovem disse assim: olha, a um senhor mais velho disse: não adianta ir à igreja, eu não vou lembrar da pregação do pastor ou de tudo aquilo que ele vai pregar, né? Eu não vou conseguir lembrar, então não adianta eu ir. Aí aquele senhor, ele disse: olha, fazem 30 anos que eu sou casado, e durante esses 30 anos a minha mulher fez inúmeras refeições, eu não sei numerá-las, quantas refeições a minha esposa fez para mim. Eu lembro de algumas, em especial, de alguns jantares, de algumas comemorações, de algumas comidas, mas a grande maioria eu não lembro. Mas uma coisa eu sei, que todas aquelas refeições foram necessárias para que eu chegasse até aqui. Ou seja, supriram a minha vida para chegar até aqui. O que eu quero dizer é que esse culto hoje, por mais que seja online ou virtual, é uma força que Deus está dando, para que você vá de força em força. As nossas orações em casa, a nossa leitura da palavra, o momento que nós nos apresentamos a Deus, nós recebemos um renovo, uma renovação, uma transformação, um poder, uma energia dada por Deus, pelo Espírito de Deus, para continuarmos caminhando. Eu quero encorajar você, que quem sabe está desanimado, você que se sente fraco na sua fé, eu quero declarar sobre você, há uma medida de graça sobre a sua vida hoje. Esse culto, essa reunião, essa palavra, é Deus dando força para você, para que você continue caminhando. O texto diz que cada um deles chegou em Sião, chegou perante Deus. Independente se você está fraco hoje na sua fé, receba graça, ânimo, coragem de Deus para continuar caminhando e prosseguindo na direção do nosso Deus, do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Para encerrar, eu quero concluir esse salmo com os últimos versículos, que vai do verso 8 ao 11, que fala a respeito de quem Deus é. E ele diz então, no verso 8 e 9, que Ele é um Deus que responde às nossas orações. Ele diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Paulo, ele diz que nós não é para andarmos inquietos, ansiosos, mas a apresentar a Deus as nossas súplicas com ações de graças ao nosso Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, Deus é um Deus que responde orações. Quem é o nosso Deus? Verso de número 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Deus é aquele que é o desejado das nações. É alguém que é mais desejado do que qualquer prazer no mundo. Não há conquista, não há prazer, não há algo material que você possa ter na sua vida, conquistar, adquirir na tua vida, que venha superar a Deus. É por isso que muitas pessoas têm tudo ali fora, mas na verdade não tem nada, porque não tem Deus. O vazio, ele continua. Não há nada que preencha o lugar de Deus na tua alma e na tua vida. Realmente o que é mais importante, mais prazeroso, é a presença de Deus. Não há nada ali fora, não há nada no mundo que substitua a presença de Deus. Não caia nessa grande ilusão. Volte o teu coração para Deus. Quem é Deus? Verso de número 11. Deus é sol e escudo, ou seja, é fonte de luz, de energia, de vida, e é proteção, é guarda, é vigia, quem nos protege. Continua dizendo: Ele dará graça e glória
bênçãos terrenas, graça e glória, bênçãos eternas, bênçãos temporais para esse tempo, para essa vida, graça e glória, bênçãos futuras. Haverá graça para a tua caminhada nesse mundo, nessa vida, poder, suprimento para você viver nessa caminhada, nessa vida, mas haverá também bênçãos eternas. Há um corpo glorificado que Deus vai nos dar, há um lugar preparado para cada um de nós, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Nesse lugar não haverá fome, não haverá sede, não haverá choro, não haverá lágrima, fugirá de nós toda tristeza, todo gemido, e nós seremos coroados com alegria eterna. Haverá glória para a nossa vida. Deus é um Deus de presente e Deus de futuro. Deus também é Deus bondoso e generoso, porque diz: não negará bem algum aos que andam em retidão. Bondoso e generoso. E por fim, ele diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti coloca a sua confiança. É a terceira vez que o texto fala bem-aventurado ou feliz, no verso de número 4, 5 e verso 12. 3 na Bíblia fala de algo completo, pleno. Então o que esse salmo ele quer concluir? Que Deus ele tem uma felicidade plena para a sua vida, que Deus tem alegria completa para a sua vida, e essa alegria está em você estar na casa de Deus, em comunhão com Deus e estar totalmente ligado a Deus. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Esteja na casa de Deus, em comunhão com Deus, conectado com Deus. Quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença nesse momento, juntamente, Senhor, com todos os nossos irmãos, amigos, que cultuam ao Senhor juntamente comigo, e oro, Pai, para que essa palavra seja uma realidade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que haja em nosso coração, no nosso corpo, um anseio pela presença do Deus vivo. Que nós possamos amar, Deus, a Tua casa, assim como amamos também o Deus da casa, a Tua presença, a Tua glória. Que possamos, Senhor, buscar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que esse seja o maior anseio da nossa vida, Senhor, a Tua presença. Eu oro, Pai, por cada irmão que estão vivendo nesses dias, nesse tempo, o seu vale de lágrimas, Pai. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua força, que eles encontrem em Ti a fonte da sua força, Pai, para continuarem, para progredirem espiritualmente, indo de força em força. Que hoje, Pai, recebam de Ti uma medida de graça, uma medida, Senhor, de força, de ânimo, para continuarem caminhando, Senhor, para continuarem avançando na sua caminhada em direção ao Senhor. Que o Senhor alcance a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa abençoar cada família, cada casa, Senhor, que nesse momento ouve e recebe, Senhor, a Tua palavra e que colocam diante de Ti o seu coração, Pai. Que o Senhor possa ouvir e responder às suas orações. Tu és um Deus forte, poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Tu és um Deus bondoso e generoso, que não negará bem algum daqueles que andam em retidão. Então abençoe os Teus filhos e que em nome de Jesus a Tua alegria completa, plena, Senhor, a Tua felicidade plena, que eles possam encontrar na Tua presença, ao estar conectado contigo e também, Senhor, habitando na Tua casa, em o nome de Jesus. Eu abençoo os Teus filhos, abençoo sua vida, sua família, sua semana, em nome de Jesus.